O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo paranaense e do Brasil e temas relacionados à comunicação social. Com este bate-papo, queremos ajudar você a refletir um pouco mais sobre a cobertura jornalística. Acreditamos que ao formar um público mais crítico e preparado para o debate, contribuímos para que os próprios meios de comunicação qualifiquem suas produções, seja apontando os principais problemas ou ressaltando os bons exemplos. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago aqui semanalmente na UFPR TV um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa completo também está disponível na rede IFES ou no site www.tv.fpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/UFPRTVOficial. O tema do programa de hoje é o jornalismo popular na internet. Como o advento das novas mídias digitais alterou a rotina das redações e aproximou o jornalista de seu público, a comunidade passou a dialogar mais com os veículos? Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado do programa de hoje é o jornalista do portal Banda B, Luiz Henrique de Oliveira. Também contamos com a presença do comentarista Valdir Cruz, jornalista, professor universitário e dono do blog do Valdir Cruz. Com a popularização crescente da internet, cada vez mais o jornalismo precisa se adaptar às novas possibilidades trazidas por ela. A rapidez com que as notícias são veiculadas e com que as informações são compartilhadas mudaram a rotina do trabalho nas redações. Com uma atenção diferenciada ao trabalho do ambiente online, crescem as formas de interagir com o público. Nesse cenário, o jornalismo popular encontrou na internet uma forma de melhorar o relacionamento com seus leitores e ouvintes, já que o espaço torna a comunicação mais dinâmica. As ferramentas possibilitam que a comunidade participe com mais efetividade no dia a dia das redações, inclusive contribuindo com o conteúdo publicado. Mas o que realmente mudou? Como o jornalismo popular encontrou espaço para se estabelecer na internet? Como está sendo a adaptação de seus profissionais nas novas mídias? Luiz, Valdir, muito obrigado pela participação de vocês. Mudou muito com o advento da internet? Luiz, para vocês que está fazendo rádio há um bom tempo, mudou muito a forma de fazer jornalismo e a relação com o ouvinte? Obrigado, Mário, pelo convite, né, para participar do programa. Com certeza mudou muito, né, com o advento da internet, mudou principalmente, né, essa questão da rapidez da informação, a maneira como ela se prolifera mesmo, né, e também muito a participação do público, né. Se você não dá atenção pro seu público na internet, que compartilha suas matérias, que manda mensagem para você por meio de rede social, outros vão fazer isso e vão levar esse teu público. Então é sempre importante você manter esse laço com o público, manter essa proximidade com o leitor, porque assim muitas fontes surgem, né? O leitor, o internauta é sempre uma ótima fonte. Obviamente que depois você tem que checar a informação, né? Porque existem informações corretas, existem outras informações que podem não ser bem aquilo, né? Afinal, a pessoa diz, né? Mas não tem ainda uma fonte oficial. Então, é sempre importante checar tudo. A gente sempre checa, mas dá sim essa voz e saber que aquele público ele quer saber tudo o que acontece próximo dele, tudo que qualquer coisa, obviamente que dentro de um contexto, né, pode virar notícia. Depois dá para a gente trazer alguns exemplos aqui, mas com certeza você tem que estar sempre atento para o que acontece nas redes, né? Porque das redes surgem inúmeras matérias. Diariamente eu calculo que 2 a 3 matérias que são veiculadas no portal da Banda B surgem justamente da rede social, da internet, da informação que você consegue descobrir que vem do internauta. E você que
trabalha com 2 veículos. Eu queria saber isso também do blog, em relação ao blog do Valdir. Onde que está ainda a audiência? A audiência de rádio, a audiência de internet, como que ela está se movimentando para vocês lá? Olha, a audiência de rádio, ela se mantém fiel àquele público mais da região metropolitana, da cidade industrial, público... Mas não sofre uma perda como a televisão em geral está sofrendo? Sofre uma perda do número de ligados, né, que é um geral, mas esse público da região mais afastada, aquele público, muitas mulheres que ficam em casa durante o dia, às vezes, que são donas de casa ou diaristas, né, até mesmo empregadas domésticas que trabalham com o radinho ligado, essas se mantêm fiéis, né? Mas é óbvio que com o advento da internet, com a rapidez da informação na internet, você sente sim uma queda de número de ligados, né? Isso afeta a rádio cobertura jornalística na Rádio AM, afeta as rádios musicais com o YouTube, com todos os outros meios, né? Mas de uma forma geral, assim, a gente percebe que o próprio público da rádio, que ouve costumeiramente a rádio, ele se adaptou a também consumir a internet da rádio. Então, às vezes o ouvinte que antes ouvia a rádio, ele acessa o portal também. Ele busca algumas colunas, por exemplo, a gente tem o horóscopo que era exibido anteriormente apenas na rádio. Hoje em dia a gente coloca no portal, sempre uma das matérias mais lidas. O horóscopo do dia, né? Que tem o som, a pessoa ouve, e eu costumava ouvir também na rádio, né? Então o público vai se adaptando, e foi muito importante para a Banda B, no caso, migrar, né? Saber que boa parte do público já estava migrando para a internet, que era importante manter a rádio, que é forte, né, em audiência, e também buscar esse outro público, esse outro meio, que hoje em dia é muito raro uma pessoa que não tenha um acesso à internet, por mais... Quantos vocês têm hoje na internet, no portal? No portal hoje a gente consegue visualizações de página, 2 milhões, né? Mas visitantes únicos, que é o que conta, é uma média de 300 mil visitantes únicos, né? Por dia? Por dia. De Curitiba é o maior, em Curitiba, né? Especificamente, assim, em números. No Paraná já é a Gazeta do Povo, né? Tem a sua grande abrangência, até que em Curitiba é grande, forte também, muito forte, né? Mas em questão de visitantes únicos, 300 mil, já tivemos pico de 500 mil, né, visitantes únicos, que só conta um IP, né, por dia, e às vezes chegamos a ter já 6 mil pessoas online ao mesmo tempo, ativas, né, que é o que conta, é o ativo. Medidor de audiência é o Google Analytics, né, que você faz essa medição. Então são números muito bons, né, para um portal que tem 5 anos, né, de história, né, e que começou com uma equipe menor, né? Uma equipe eram 3 pessoas, hoje em dia são 6 para atualizar todo o portal, né? Tem também os repórteres da rádio que passam as informações, é conjugado, né? Tudo. Então, é uma audiência que a gente considera boa, né? Vocês conseguiram um bom resultado na internet. Valdir, você está há quanto tempo com o blog do Valdir? O blog do Valdir é novo, está com 4 meses. Antes eu fazia um blog no jornal Notícias Paraná que eu fiz por 1 ano. Então eu estou com essa experiência de mais ou menos 1 ano e meio fazendo blogs. E qual o tamanho da sua audiência hoje? A audiência cresceu muito rápido. Então conforme vai tendo crises no governo, crises políticas, porque o blog tem um enfoque político, um enfoque crítico, você vai ganhando audiência. Hoje eu tenho uma média de 30 mil leitores dias, 30 mil visitantes únicos dias. É um número bastante considerável. É um número considerado grande, porque é um site feito por uma pessoa só. Às vezes eu faço nos meus tempos livres. Você acha que a gente está vendo um movimento... Isso abre perspectivas para que outros profissionais também explorem esse filão? Tem vários profissionais que saíram de grandes veículos e nos últimos anos acabaram apostando em blogs pessoais deles. Sim. Hoje o jornalismo está numa transformação. Se você pegar os grandes meios de comunicação no Brasil e no mundo, todos estão em crise. A grande crise do momento é a da editora Abril, vendendo revistas, fechando revistas, demitindo, entregando um prédio inteiro. Qual que é a saída do jornalista? Fazer jornalismo na internet. O que está mudando, e as pessoas ainda não entenderam, é que o jornalismo da internet ele é um jornalismo próximo do leitor. O leitor é participativo.
Então o leitor ele também é jornalista. O meu blog, dá para dizer assim, 50% de tudo que está no blog são os leitores que mandam. E você tem que responder isso. As fotos são os leitores que mandam, as informações. O leitor ele participa muito. O público participa. Mas como distingue isso, por exemplo, da comunicação feita pelo próprio leitor, quando ele posta alguma imagem, alguma coisa no Facebook? Qual o papel do jornalista nesse cenário? O jornalista ele vai mediar. O jornalista ele se transformou hoje num mediador do interesse público. O público, por exemplo, o grande assunto do momento no Paraná é a crise do governo Beto Richa e a greve dos professores. Isso está na mídia, está no debate. Agendou. Então, aonde você for, se você for na Boca Maldita, se você for no jogo de futebol, se fala da greve dos professores. E o massacre ampliou isso de uma maneira que é o assunto do momento no Paraná. O público, então, participa. Aonde tiver... Os professores começaram a fazer um café da manhã na frente da Casa de Deputado. Mas eles não avisaram ninguém, eles não tinham uma assessoria de imprensa avisando. Alguém passou na frente da casa do deputado Romanelli, que é o líder do governo, viu aquilo e me mandou uma foto. Aí, a partir do meu blog, começou a pautar as outras mídias. E todo café da manhã eu recebo uma foto de leitor, não é nem de professor. Eles mandam a foto, eles ficam lá, as pessoas acompanham. Então, o que está acontecendo? O jornalista está recebendo muita informação. É lógico que não é uma informação confiável, é uma informação que você precisa checar. Porque no meio disso também há os agentes infiltrados, gente que manda informação falsa, gente que quer tumultuar. A fonte que continua tentando cavalgar, enganar o jornalista, isso continua? Continua, isso é o que mais tem. Eu recebo, assim, por dia, uma média de 30 informações falsas. Você vai checar, o governador caiu, é uma informação falsa. O fulano vai pedir demissão agora. Às vezes, alguns blogs até dão, mas eu evito dar esse tipo de informação se não tiver a confirmação de fonte oficial. Hoje, só para você ter uma ideia da mudança, eu diria que 70% de toda a audiência da internet, ela já é via celular. Não é mais do computador, a pessoa não está mais em casa ou no escritório. A pessoa está na rua, em qualquer lugar, pelo celular ela acessa o blog, acessa um site. E pelo celular ela faz essa foto e já comenta e manda na hora. Por exemplo, uma das grandes informações que eu dei foi logo depois da eleição, quando o governador viajou. Uma viagem desconhecida, ninguém sabia para onde que ele foi. E um leitor fotografou ele dentro de um iate caríssimo no Caribe e me mandou a foto, ele surfando dentro do navio. Essa foto teve 2 milhões de compartilhamentos. Foi um recorde aqui no Paraná. Até hoje é um recorde. E foi feita por um leitor que estava a bordo do navio junto com o governador. A Banda B também recebe muita informação e aproveita muita informação da sua audiência, do seu público? Muita coisa, viu, Mário? Muita coisa mesmo, né? São inúmeras informações que chegam e a gente faz também essa mediação de checar. Dá pra gente citar alguns exemplos aqui. De como é feito essa checagem, por exemplo, assim, a gente às vezes recebe uma informação, olha, recentemente, foi semana passada, tá tendo uma situação de reféns aqui na Universidade Noni Andrade, né? E um monte de mensagens, chegaram naquele momento, foram 20 mensagens pelo Facebook e mais 5 ou 10 no nosso WhatsApp, de pessoas falando, tem refém, tem refém. A gente em nenhum momento publicou que tinha refém, porque a gente só tinha a informação do leitor. O que a gente faz? A gente liga para a sala de imprensa da Polícia Militar, ligamos na assessoria da universidade e conseguimos a informação. Na verdade, não havia reféns, né? Tinha sido um assalto. Eles levaram lá um momento que iam levar um carregamento para o financeiro lá, tentaram levar, não chegaram a levar. Daí depois que a gente publicou a matéria. Se a gente só publicasse a matéria inicialmente, com a informação do leitor, a gente estaria dizendo que teria refém, que teria tudo e não teria nada, né? Então você tem que ter essa responsabilidade, né? Recentemente a gente também recebeu uma matéria muito bacana dos leitores, são inúmeras, né? Uma que a gente recebeu foi de uma foto de uma coruja no terminal do bairro Fazendinha. Era uma foto de uma coruja que tinha caçado um rato, uma coruja bem diferente, bem bonita, peluda, né? Uma espécie muito diferente mesmo, assim, né? E nós recebemos aquela foto de uma pessoa. Ficamos assim, será que é no terminal uma coruja dessa, bonita, né? E recebemos de outra.
Então, a partir do momento que a gente recebeu dessa segunda pessoa, próxima a nós, né, que confia no trabalho, que manda a fotografia, que quer saber o que é, o que aconteceu, nós fomos atrás, ligamos para a Prefeitura de Curitiba para saber se o centro de zoonose tinha alguma informação. Eles nos disseram que, de fato, tinham recebido informação dessa coruja, né, mas não sabiam como é que ela estava. Daí, no dia seguinte, no mesmo dia, a gente recebeu a informação de que ela estava ferida. E essa matéria que a gente fez também teve um número de compartilhamento. Gente, é uma coruja no terminal. Só que é uma coruja com rato, uma coruja bonita, com rato que ela caçou, né? Enfim, ali lá próximo tem mato bastante, né? Então, e muito bonita, e as pessoas tirando foto próxima dela, né? Era uma coruja mansa. Então isso gerou muita repercussão. As pessoas que passam todo dia pelo terminal Fazendinha, vem aquela notícia, nossa, no terminal que eu passo todo dia, eu poderia ter visto essa coruja, né? Será que ela tá lá ainda? E no dia seguinte, então, a gente recebeu a informação que ela estava ferida, né? A coruja. E daí nós fomos então atrás da suíte da primeira matéria. Como está a coruja? Muita gente perguntando no Facebook, e a gente sempre fica atento aos comentários, que lá surge a suíte, por exemplo. E as pessoas perguntando, olha, essa coruja estava ferida, olha, essa coruja foi resgatada. Nós então ligamos para o centro de zoonose da prefeitura de novo, que não resgatou. Ligamos para a Força Verde, porque hoje em dia é batalhão de polícia ambiental, não mais Força Verde, né? E eles resgataram a coruja e levaram para a PUC. Para os médicos veterinários da PUC. Daí nós fizemos uma suíte falando que ela foi resgatada. E, no fim do dia, fizemos uma terceira suíte, porque jornalismo virtual mesmo, rápido, né? Informação em cima de informação, e as pessoas vendo, compartilhando. Fizemos a terceira suíte porque... Suíte só para o nosso leitor, né? É uma reprodução. Uma reprodução, uma segunda matéria em cima da primeira, né? E nessa terceira matéria que a gente fez... foi, infelizmente, né, sobre a morte da coruja, né? Ela tinha um ferimento, ela caiu, foi o cachorro que mordeu ela por causa da chuva e ela acabou morrendo. E gerou muita comoção também e muito compartilhamento nessa matéria. Então, existe essa proximidade do leitor. Ao mesmo tempo que, nesse caso, a gente pode até citar a dificuldade que é, às vezes, você mediar essa proximidade, saber que tem pessoas que podem querer te criticar, que podem querer, né, às vezes, ficar apontando defeitos, apontando erros. Por quê? Nessa situação da coruja, a coruja ela foi vista na terça de tarde. Na quarta de tarde a gente fez a matéria. Na quarta de tarde, quando a gente fez a matéria, a coruja já tinha sido resgatada. Ela tinha sido resgatada na quarta de manhã. Quando nós fizemos a matéria na quinta de manhã, daí que a coruja estava ferida, um internauta comentou dizendo que a culpa da coruja estar ferida era da banda B. Porque a banda B expôs a coruja e as pessoas foram lá e atacaram ela. Só que o internauta não tinha informação que a matéria foi posta depois que ela tinha sido capturada. De como ela tinha sido ferida. De como ela tinha sido ferida e aquilo as pessoas veem na internet e acaba se virando uma terra. É um lugar que é uma terra, muitas vezes, de ninguém, né? Que as pessoas falam e às vezes se escondem em perfis falsos mesmo para fazer isso. Então, é sempre importante ter esse cuidado. A gente explicou tudo para esse internauta, falou que foi isso, que não foi dessa forma que aconteceu, que foi ferida possivelmente por cachorro. A banda B só fez a matéria depois, e o foco da matéria foi mostrar a coruja num ambiente, né, próximo, num ambiente urbano, né, um animal silvestre, né? Ok, então a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco do Sobre a Mídia. A gente volta daqui a pouquinho debatendo o jornalismo popular na internet. Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre jornalismo popular na internet, com Luiz Henrique, jornalista da Banda B, e com Valdir Cruz, do blog do Valdir. Valdir, hoje quer dizer que seja um blog, seja um portal, a gente tem muito menos do que um público e tem mais uma comunidade em torno deste espaço virtual. Exato. Hoje, a internet virou um território. Então, ali tem as comunidades, tem os sites, tem a internet. Cada um vai tendo um público.
Aí há toda sorte de informação e todo tipo de pessoas fazendo. Então há muita informação reais, verdadeiras, feitas por jornalistas, e há informações também não verdadeiras. E como concorrer nesse ambiente com essas informações? Porque o leitor hoje está exposto. Como que o jornalismo concorre com informações de diversas fontes, das pessoas, das próprias pessoas, de organizações, de sites que não têm nenhum interesse jornalístico, de páginas no Facebook que também tem muito mais um projeto de outra natureza, não tem nada a ver com jornalismo político, que seja. Como que o jornalismo concorre nesse ambiente? Como que o leitor, né, se previne para não consumir informação falsa? Bom, a primeira questão é a confiabilidade da fonte. Então, você tem lá um jornalista, se tiver um nome, se tiver uma credibilidade, você começa a ler aquela notícia. Como a notícia da internet ela é muito rápida e ela se difunde. Uma notícia que sai no meu blog, dali meia hora está em outros canais. Pode estar no jornal, pode estar no site do jornal, pode ir para uma rádio. Ele vai se distribuindo. Se a notícia ela for falsa, aquele leitor que leu aquela notícia, ele não volta mais, ele passa a não confiar. Então tem muitos sites que tem aquele boom de audiência e de repente eles somem. Por quê? Porque eles dão notícias inverídicas. Uma das características é que o leitor ele confia, ele vai, ele vê e confirma a informação. Se não tiver, se aquela informação não for real, o blog ou o site ele perde credibilidade. Porque o mundo é livre, ali você tem toda coisa. Se você não lê mais meu blog, você tem outros para ler. Então você tem que procurar manter com credibilidade. Por exemplo, vamos citar um exemplo, o Facebook da Prefeitura de Curitiba. É um Facebook engraçadinho, tem uma anta, eles têm um boom de audiência. Mas pergunta, qual é a credibilidade desse tipo de informação? No começo ele se tornou engraçadinho, mas ele foi perdendo a credibilidade, tanto que os últimos, ele chegar a ter 1 milhão de acessos, os últimos já caiu. Porque o público ele quer a informação. Jornalismo é informação, não é piada, não é invenção, não é um comentário. É isso que garante, porque tem muitas coisas que acontecem hoje na internet, conseguem uma grande atenção, uma grande audiência, mas muito rapidamente perde também essa audiência. Qual que é o segredo para manter uma audiência constante? Olha, eu vejo que o principal segredo de você manter essa audiência é ter um foco, né? Um foco na área que você, no público que você quer abranger. Por exemplo, assim, o foco da Banda B é trazer as notícias regionais, é o que acontece em Curitiba, é o ouvinte, o leitor saber que se aconteceu perto da casa dele, ele pode acessar a Banda B para ler ali o que pode ter acontecido próximo da casa dele. E se não tiver ainda informação, a gente pode ir atrás e checar. Então, eu vejo que é bastante essa questão do foco, de você focar em Curitiba, focar na região metropolitana e levar o público a ter esse interesse regional e local. Né? Você acha que a rede mundial de computadores, ela abre as portas para que você faça comunicação local, pelo menos no caso de veículos, de um portal de uma rádio ou de um blog? Sim. Abre essa possibilidade, principalmente, né, porque até falando no próprio mercado publicitário, o público local ele tem uma tendência a consumir mais aquilo que é veiculado num jornalismo local, que foca no local, que traz essas informações diárias referente a Curitiba, referente à região metropolitana. Então eu vejo assim, a gente percebe que acontece, por exemplo, Mário, as situações de dias que nós começamos na Banda B a trabalhar às 7 horas da manhã, 6h30, já começa a atualização. E às vezes, se não tem uma matéria já sobre algo que aconteceu, nós acabamos sendo cobrados, entendeu? Então existe essa questão de trazer o local, trazer a informação do que acontece, tentar checar e não perder o que acontece aqui em Curitiba. As pessoas cobram. Esses dias, um dia a gente demorou para falar sobre uma paralisação de ônibus, as pessoas, pô, Banda B, vocês já foram melhores, por que demoraram tanto? Sabe? A comunidade dá informação, mas ela também... Ela cobra bastante, ela cobra a rapidez, ela cobra... Pressiona bastante. Pressiona, e às vezes a gente toma muito cuidado que às vezes a rapidez,
ela gera alguns erros, né? Erros de digitação, muitas vezes, né? Que é passível. Qual o tamanho da equipe de vocês hoje? Nós somos em 6, 3 de manhã e 3 à tarde. Né? Para cuidar do portal todo. Para cuidar do portal todo, mas aí tem um repórter na rua que passa a informação e a gente atualiza. Você acha que essa vai ser a realidade do jornalismo? Equipes enxutas? Na verdade... As grandes redações estão com os dias contados? Pode ser. Não, é difícil da gente dizer, até porque o portal começou há 5 anos, né, Mário? Então ele tinha, no início, uma equipe de 2 pessoas. Então a equipe do portal, em comparação, cresceu, né? Mas cresceu pouco, né? São 6 pessoas apenas para atualizar um portal. Só que, por outro lado, justamente a partir do momento que o portal cresce na internet, isso causa um baque aonde? Pode causar um baque na mídia impressa, né? Porque a informação anterior, que antes local não tinha tão rápido na internet, tá na internet agora. Então no dia seguinte já é velha, né? Pode ser considerado uma notícia de repente que já vi na internet, né? Que conteúdo ali é acessível para mim, não preciso pagar nada, né? Também. Então um acaba afetando o outro. Por isso que é importante você tentar de alguma forma fazer o diferencial, se reinventar, mas é difícil, né? Não dá nem para você falar como. Como que o jornal impresso vai conseguir, de repente, concorrer com a internet, que faz esse jornalismo popular, esse jornalismo local, rápido, diário. É difícil, né? É muito complicado. Valdir, você faz seu blog sozinho? Faço meu blog sozinho. E como que é o cotidiano de... Porque se você recebe uma quantidade gigante de informações, você tem que dedicar um tempo ao blog. Ele consome um tempo grande. Então, por exemplo, agora não estou no blog. Quando eu chegar lá já tem 10, 12 notícias. Então, não vou almoçar, já vou ter que postar 1 ou 2 coisas. Aí, à tarde, eu me dedico ao blog. À noite, eu volto para a aula. A característica do blog, até que o Luiz está falando, é uma mudança brusca no jornalismo, mas uma mudança que a gente já vinha percebendo há anos. O que acontece com os jornais? Por que os jornais estão morrendo? Porque os jornais se tornaram repetitivos. Uma mesma notícia está em vários jornais. O blog, hoje tem muitos blogs grandes. Você pega o blog do Noblar. O que tem no blog do Noblar? O mesmo que tem no jornal. O que aconteceu com a audiência do Noblar? Ele perdeu muita audiência. Isso significa que o público ele quer algo diferente, ele quer exclusividade. No meu blog eu só dou notícias que só tem ali. Você já saiu no blog dos concorrentes, não vai sair no meu. Que é uma característica do jornalismo. Sempre que você está lendo ali, você entrou no blog do Valdir e viu coisa. Aí o que acontece com muitos leitores? Ele está lá, tem 2, 3 atualizações por dia, e ele vai lendo até, às vezes, 5, 6 dias atrás. Por quê? Porque as notícias só tem ali, é notícia diferente. Isso está fazendo o quê? O jornalismo ganhar um novo ritmo, o ritmo da exclusividade. Cada jornalista produzir matérias diferentes. E você acha que isso abre uma porta de ganho, uma porta financeira para os jornalistas? Eu queria saber de você, se existe perspectiva assim, hoje, para empreender nisso, se há mercado para que outros blogs, outros profissionais façam isso, e depois do Luiz, para saber como que o portal está se sustentando dentro desse ambiente novo. Hoje, o que acontecia? Se a gente pegar 10, 20 anos atrás, a mídia era concentrada, era tipo os bancos. Então, você pegava aquele bolo publicitário, 60% do bolo ia para a Globo. Depois você vai dividindo pelas grandes empresas. Hoje já não, a Globo já perdeu os 50% de sua audiência. Hoje muitos blogs já é incluído como mídia alternativa e já tem anúncio. A Volkswagen acabou de fazer uma série de anúncios em blogs do Brasil inteiro. Por quê? Porque está atingindo um público formador de opinião, um público gastador. Isso significa uma mudança da grande mídia. Então, você até falou da era das grandes redações. A era das grandes redações acabou. Pega o grande jornal New York Times, o grande jornal, o jornal que é referência no mundo. O New York Times reduziu a sua redação em mais da metade. E já anunciou que o jornal vai parar de circular ainda nesta década. Vai tudo para a internet. O Chicago Tribune, que é o segundo maior jornal em circulação dos Estados Unidos, já
virou só um jornal de internet. Ele circula Acho que só a tendência é que os jornais impressos virem praticamente editorias dos seus portais. editorias dos portais. O jornal o Chicago Tribune virou um jornal que circula só entre os assinantes e só com determinados assuntos. Então não tem mais aquele jornal de venda em banca, de público. O público hoje acessa o jornal pela internet. Você está aqui no celular, já ligou, já acessou, já está informado. Isso obriga você a ter as notícias atualizadas. Então o jornalista ele passou a ser um profissional 24 horas. Isso vai obrigar o quê? O jornalista a melhorar também, porque o jornalista ele não pode mais ficar preocupado com um assunto que vai pesquisar com tempo. Ele não tem mais tempo, ele tem que se renovar rapidamente, ele tem que ter mais fontes, mais contatos, mais participação de leitores. Quanto mais leitores ele tem, mais informantes ele tem. Luiz, e lá no portal, como que ele está se virando para se sustentar, se pagar? Olha, Mário, no começo foi muito difícil, né? A partir do momento que você inicia e era um formato de blog, né? É muito importante no jornalismo na internet você ter o design e tudo. Era o formato de blog para um portal, né? O formato de blog para o blog é diferente, tem que ser mesmo, né? Mas para o portal que buscava mais informações, mais notícias, né? No começo ele tinha um formatinho de blog, com o tempo ele foi se moldando. Hoje em dia ele está com um formato de portal mesmo, né? No começo ele tinha muita restrição comercial com relação a ter muita notícia policial. Isso a gente mudou muito nos últimos anos, justamente para a questão comercial, tirar um pouco do sangue. Que notícia que mais atrai o público no teu portal? Hoje em dia a notícia policial chama muita atenção ainda. Tanto que se você vai, por exemplo, na Gazeta do Povo e vê as notícias mais lidas da Gazeta, tem alguma situação policial forte, é a mais lida. Alguma situação policial próxima de você que pode acontecer com você. Vamos dar um exemplo, você vai buscar seu filho na escola, você é assaltado e leva um tiro, ou a corretora do Bigorrilho que morreu quando foi deixar o carro, é muito próximo, pode acontecer com você. Então é a notícia também mais lida na Gazeta, se a Gazeta vai fazer, embora não esteja esse foco. E geral também, Curitiba, um poste que caiu, ficou sem luz, greve de ônibus, o portal bomba, né? É recorde de acesso sempre, o pessoal quer saber o que fazer, rota alternativa, quando vai acabar. Jornalismo de serviço ainda. Serviço, muito serviço. E o curitibano ama frio também, né? Quando a gente faz matéria sobre frio chegando, inverno vem aí, o curitibano ele adora, ele compartilha, ele entra. Também são algumas das coisas bem acessadas. E a gente abre também espaço, né, para muita coisa assim que, por exemplo, tivemos um dia que foi o recorde de acesso, quando a gente fez uma matéria de uma situação que aconteceu dentro de um salão de beleza no Parque Barigui, num shopping, no Shopping Barigui, dentro do salão. Né? A gente fez a matéria sobre o que aconteceu dentro desse salão, uma confusão, uma mulher que queria sair sem pagar, e essa matéria ela chegou pelo compartilhamento no WhatsApp, né? E é uma notícia geral, uma notícia próxima do que está acontecendo com você, as pessoas estão vendo aquele vídeo, Qual que foi o papel do jornalista? Foi mediar, foi buscar a informação do que aconteceu, ligamos para o salão, ligamos para os envolvidos e fizemos a matéria. Então, nesse sentido, assim, é muito geral, é muito coisa próxima de você. E hoje em dia, assim, o portal, ele consegue se pagar, consegue se manter. Uma grande sacada do portal foi buscar a rede social, o Facebook. Hoje em dia, o portal da Banda B tem quase 300 mil curtidas no Facebook e utiliza essa ferramenta para trazer acesso para o teu veículo, porque não adianta para o portal que precisa desse público dentro do portal, precisa que o público conheça, jogar toda a informação no Facebook. A gente utiliza muito chamadas para as pessoas acessarem o nosso portal. É importante para a gente, né? É importante para o conteúdo, para o próprio portal se vender. E hoje em dia o Facebook tem quase 300 mil curtidas, só perde para a Gazeta, que tem 380, mas a Gazeta faz o jornalismo Paraná inteiro, né? Tem pessoas do interior também que curtem, né? Então para nós é um número muito grande. Foi um dos primeiros veículos que começou a utilizar muito o Facebook, jogar informação, perceber que as pessoas hoje em dia elas recebem informação pela rede social, né? Principalmente também assim, e às vezes até anúncios podem surgir pelo Facebook, porque pega 300 mil pessoas, um público especificamente de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, São José dos Pinhais. Então as pessoas sabem, se jogar ali uma publicidade no futuro, vai ter um bom resultado, né?
Então foi dessa forma que é dessa forma que foi se mantendo. Mas foi muito importante isso, não ficar só focado no policial, né? Policial. É. Então tá bom, a gente está encerrando agora o segundo bloco do Sobre a Mídia. Voltamos em alguns minutos conversando mais um pouco sobre jornalismo popular na internet. Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, hoje falando sobre jornalismo popular na internet, com o jornalista Luiz Henrique, da Banda B, e com o jornalista Valdir Cruz, do blog do Valdir. Quais são as estratégias para vocês dois, nas suas áreas e em outras também, para que você consiga atrair mais público? Bom, as estratégias. Uma é você ter informação exclusiva e confiável. Mas não basta isso. Segundo, você tem que ter um público. O público, ele é ideológico hoje. Então ele tem coisas que ele acredita e coisas que ele não acredita. Se você fizer uma notícia, por exemplo, de futebol contra o Atlético, os atleticanos não vão acreditar, não vão mais acreditar porque verdadeira que seja. Pode ser verdadeira, não vão acreditar. Os coxas vão acreditar em tudo, vão compartilhar, vão fazer auê. Na política, a mesma coisa. A gente viu aí a radicalização, um segundo turno muito apertado, e depois a presidente Dilma se envolveu aí com a questão financeira, o governo ficou patinando. Aí criou-se, principalmente aqui no Sul e Sudeste, um ódio anti-Dilma e anti-PT. Acho que esse ódio faz as pessoas acreditarem em qualquer coisa. As pessoas acreditam em qualquer que confirme coisa a sua visão de mundo. Contra o PT. Você vai falar de o PT fez isso, bom, as pessoas não acreditam. Se você puser uma informação falsa, o PT comprou a Copa, as pessoas acreditam e divulgam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então isso criou o quê? O público ele também não tem muito discernimento. E a internet, ela não ajuda, porque ela é um território muito livre. Você vai ler o meu blog, você não gostou, não da informação. A informação é boa, é verdadeira, mas você não gostou porque não é ideologicamente afinado. Você vai no outro blog que é favorável e você gostou daquilo. Aí você se manifesta como? Compartilhando aquilo, fazendo comentário, pondo no teu Facebook. Hoje, o grande ferramental de toda comunicação na internet é o Facebook. Antes, Luiz, me diga como que vocês utilizam o Facebook, qual a estratégia de vocês para o Facebook para trazer público a partir dele? Depois a gente volta a discutir a questão do público, da posição ideológica do público. A principal estratégia, de uma forma geral, é utilizar muito da criatividade, né? Por exemplo, algo que aconteceu, por exemplo, deixa eu só lembrar de um exemplo aqui. Teve, por exemplo, um acidente que aconteceu no centro de Curitiba. Tá? Teve um acidente na Carlos de Carvalho, um engavetamento. Né? A gente noticia o engavetamento no Facebook. Coloca a foto, mas a gente diz, você não vai acreditar o que causou o acidente. A pessoa, mas o que causou o acidente? Ela acessa para descobrir o que causou o acidente. A gente utiliza muito dessa estratégia. Dos publicitários. Também. Porque senão a pessoa tem toda a informação no Facebook e às vezes a pessoa recebe até uma informação incompleta. Se ela entra no site, ela vai ter a informação completa. Ela só vai ter o título já entregando tudo. Ela não vai ter informação. A gente ajuda as pessoas a terem informação. O Facebook é uma estratégia para levar para o... Para levar. A gente, às vezes, tem pessoas que não gostam, criticam, falam, dá logo a notícia. Tá? Mas aí é uma questão de você dar em primeira mão. Agora, óbvio que se você vai dar uma informação que todo mundo já deu e vai jogar com curiosidade, você vai receber pedrada. Pô, já vi isso em vários locais. Então você adivinha o que o Blatter fez ontem? Todo mundo já sabe. Sim. Então você tem que estar em primeira mão para você conseguir jogar assim. A gente só faz isso com matérias em primeira mão. Recentemente também teve o caso de um assalto teve um assalto num shopping de Curitiba, um assalto a uma joalheria.
A gente foi em Curitiba, assalto. A gente diz, bandidos invadem shopping, assalto. A gente não diz qual shopping. Porque as pessoas querem saber qual shopping. As pessoas, os curitibanos vivem em shopping. Então, ele precisa saber qual shopping. Eles acessam para saber. Então, se você diz no título, no caso foi no Shopping Miller, que foi no Shopping Miller, já tá tudo ali. Já foi no Shopping Miller, assaltaram, quanto levaram, que levaram, não me interessa. Vou conseguir comentar com o meu vizinho que assaltaram o Shopping Miller. Então, ele não vai ter, de repente, a intenção de entrar. Então, a gente usa muito da criatividade. Vocês usam por exemplo, vocês compram publicidade no Facebook para poder aumentar a exposição dos conteúdos? Nunca. Existem outros portais que utilizam essa ferramenta. É uma ferramenta boa, né? Você dimensiona, quero pegar só Curitiba, quero pegar só o povo de Pinhais e faz publicação patrocinada. A Banda B nunca fez, é um crescimento orgânico, né? De 300 mil, quase 300 mil, estamos com 291. E orgânico, tudo pela primeira mão. Ali foi a primeira mão mesmo, né? O fato de ser o jornalismo rápido, a migração da rádio para a internet, o repórter já está na rua e já passa, então é bem rápido e o público foi aceitando e foi curtindo. Vocês estão concorrendo com o jornalismo, né? Mas num ambiente onde, como apontou o Valdir, há uma disposição muito grande do leitor de acreditar naquilo que confirma a sua visão de mundo. Como concorrer com esses vários outros provedores de informação que não são provedores de informação jornalística, são mais provedores de opinião, de uma visão de mundo, tal. Como que nesse ambiente o jornalismo vai sobreviver? Ou ele vai ser esmagado pela opinião em algum momento? É difícil porque a gente percebe que as pessoas acreditam muito na desinformação. Só para citar, Mário, até que entra nesse exemplo, na semana passada a gente fez uma matéria, porque estava rolando no WhatsApp uma mensagem dizendo que estava tendo muitos sequestros de crianças no bairro Cajuru. E essa mensagem foi proliferando, e a gente não parava de receber no nosso Facebook. Não, vamos esclarecer isso aí. Fizemos a matéria dizendo que isso não existia, não está tendo sequestro. Conversamos com o major da Polícia Militar que negou, falou, não tem nada, esse áudio inclusive parece ser de fora do Rio de Janeiro. Fizemos a matéria. Ainda assim, tinha gente que fala, não, está acontecendo, sabe? Então, é um ambiente muito complexo, né? Você tem que usar fonte, ter bastante fontes para a sua matéria, fontes oficiais e fontes, né, que às vezes não só a fonte oficial representa algo correto, embora a fé pública acredita que sempre. Mas é sempre bom você também ter uma outra fonte que contraponha a fonte oficial. Mas ter fontes, né, ter bastante, por mais que seja uma matéria curta, uma matéria rápida, uma produção rápida, ter a fonte, né? Ter a assessoria de imprensa do Shopping Miller no caso do assalto, ter a Polícia Militar no Shopping Miller no caso do assalto, ter algum funcionário da joalheria, como a gente teve também no caso do assalto. Então, esse misto de fontes, né? E fazer com que as pessoas acreditem por conta disso. Mas ainda assim, né? Você pode trazer todas as fontes, você pode trazer a pessoa que fez o áudio, dizer que não, eu fiz esse áudio de sacanagem, não tem nada disso. E ainda vai ter pessoas que vão ficar com o pé atrás. Como concorrer com um blog que é jornalístico num ambiente onde você tem vários outros blogs que não são jornalísticos, que estão vendendo muito mais visão de mundo, sentimentos ou sei lá o quê, mas concorrendo diretamente com o seu blog, do ponto de vista de audiência? Mas hoje tem duas coisas assim, que a gente precisa levar bem em consideração. A internet é um mundo novo para o jornalista e um mundo novo para o público. Então, qual é a primeira sensação que você tem? Você vai atrás daquilo que você gosta. Você é um corintiano fanático, você de repente vai ler notícias do Corinthians favoráveis. Essa é a primeira reação tua. Aí começa a entrar o jornalismo, porque você não vai viver sem jornalismo. Hoje, no mundo moderno, você não vive sem jornalismo. O jornalismo é igual à alimentação, você necessita de jornalismo. E qual jornalismo? A opinião? Não, aquilo não te acrescenta nada. Você vai precisar de uma informação confiável, uma informação que você vá, reflita, confie. Se aquela informação você não consegue checar por 2 dias, você perde a confiabilidade no jornalismo. Você acha que o público está fazendo isso? Ele vai aprendendo? Ele está aprendendo? Vai. Eu vejo isso, por exemplo, comigo. Eu dei uma notícia, o governador... sobre a greve dos professores. O governador foi na televisão, foi em vários sites, inclusive nacional, e disse, está acabada a negociação. Não se negocia mais, é isso e acabou.
E no dia seguinte eu recebi uma informação de dentro do governo dizendo que aquilo era jogo de cena e que o professor, que haveria uma segunda proposta. E eu pus contra todo mundo dizendo acabou a negociação. E eu pus, não, o governo vai fazer uma nova proposta. E os professores começaram a ligar, vai ter mesmo, não vai, porque os professores também estão angustiados com a sequência da greve, pais de aluno, escuta, se o governo não negocia, a greve fica indeterminada, como é que fica? Porque estava mexendo em todo o Paraná. Então eu recebi muita correspondência, ligação, querendo saber se aquela notícia era verdadeira ou não. Ficou por um dia e pouco. E aí eu comecei a ficar preocupado, não apareceu a segunda proposta. Eu disse, puta, aí é uma grande mancada, você vai ficar... Mas daí no final do segundo dia veio a segunda proposta, que era mais ou menos como eu tinha noticiado. Aquilo deu uma credibilidade para o blog. Inclusive outros blogs que disseram que não ia ter, perderam leitores. Para mim, no caso, porque as pessoas passaram a confiar na informação em primeira mão. Então eu dou a informação para daí sair no outro. Hoje o teu blog já te remunera? Ele Você gasta remunera... uma quantidade considerável de horas com o blog. Sim. Ele já consegue te remunerar as suas horas trabalhadas, pelo menos? Não, ainda não. Ele remunera pouco, porque eu tenho, assim, por causa do número de acessos, eu ganho, por exemplo, do Facebook, que ganha $200 por mês. O Facebook paga porque ele dá muito acesso ao Facebook, é uma via de mão dupla. O cara vai no blog, depois vai no Facebook, do Facebook vai para o blog. Ganho também do Mercado Livre, porque ele anuncia onde tem audiência circulante, porque o meu público, a maior parte é jornalista. Então eu tenho acesso de jornalista até da França. Você vai lá, você analisa pelo Analytics. Lá, você vê aonde vem os jornalistas. Aí o Mercado Livre ele vai colocando anúncios conforme tendo acesso de público. Então eu ganho pouco. Eu acredito que daria para ganhar mais se eu saísse e vender, mas não é minha função. Estou fazendo e sobrevivendo como professor. Mas ainda não te remunera. Não, o mercado ainda está muito assim, o anunciante geral, ele não despertou para o grande público que é a internet. Ele prefere anunciar numa rádio, ele prefere ainda uma Gazeta do Povo do que o site da própria Gazeta. E também o marketing direto também não vai afetar isso, porque tem muita gente tentando vender diretamente ao consumidor. Por exemplo, vamos pegar um caso. O grande financiador da Gazeta do Povo aqui no Paraná, que fez da Gazeta do Povo o grande jornal do Paraná, foi o mercado imobiliário, foram as imobiliárias através dos cadernos classificados. Hoje, o que as imobiliárias fizeram? O seu site anuncia no seu site. Então, você quer alugar um imóvel, você vai no site de uma imobiliária, está lá tudo. Ou vão para os grandes portais que agregam móvel web, né? Móvel web. Eles criaram suas próprias redes, rede imóvel. Isso é um problema Isso é um problema para a mídia. Isso é um problema para a mídia muito grande. Esses anunciantes sumiram. Venda de carro, por exemplo, meu carro direto, aí o cara... Antes os jornais conseguiam vender a visibilidade, né? A mediatização de um certo conteúdo. Hoje eles não têm mais esse monopólio também. Não tem mais. Hoje já não tem. Vamos pegar grandes anunciantes locais, que são anúncios pequenos, mas que na soma davam milhões. Imobiliários, venda de carros usados. Tudo isso foi para a internet, mas não foi para a mídia da internet. Você não vê lá no portal da Gazeta. Eles próprios criaram seus canais de venda. A gente está no final, queria que vocês dissessem bem rapidinho, nesse ambiente, né, qual que é a perspectiva para o jornalismo popular, comunitário, participativo na internet? Vocês apostam em boas expectativas ou em um caminho ainda bastante turbulento? Queria que começasse por você, Luiz Henrique. Eu aposto num crescimento. E brevemente, que a gente está no finalzinho do programa. Aposto num crescimento, acredito que o futuro seja muito positivo, né? Na participação, mais pessoas locais acessando a internet, buscando esse meio de informação. É óbvio que a gente tem um pouco de preocupação com relação ao próprio futuro das redações, né, como já foi abordado, mas o jornalismo em si, local, acredito que a cada dia vai ganhar mais força. As pessoas estão a cada dia querendo saber mais o que acontece próximo de você, então vejo um bom futuro. Valdir? Não tem dúvida, o jornalismo está na internet. Hoje eu tenho uma média de 30 mil leitores, eu acredito que vai consolidar aí com 30, 40 mil. É um número bom de leitores para um trabalho feito individualmente
em pouco tempo. Isso significa o quê? Que a internet é um campo que as pessoas vão buscar as informações. Principalmente porque vai tendo cada vez mais facilidade de acesso. A internet vai ficando mais rápida, você acessa de qualquer lugar. Então a internet é o caminho do jornalismo. Eu agradeço a participação de vocês, foi um bom debate, mas o Sobre a Mídia está chegando ao fim. No programa de hoje, debatemos como o jornalismo popular se faz presente na internet e como está sendo a adaptação dos profissionais nas novas mídias. Recebemos aqui nos estúdios da UFPR TV os jornalistas Luiz Henrique de Oliveira e Valdir Cruz. O Sobre a Mídia é um programa que debate o jornalismo e a mídia no Brasil, produzido pela UFPR TV em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR e com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. O programa completo pode ser conferido pela Rede IFES ou no site www.tv.fpr.br. Se você quiser fazer sugestões ou críticas, basta entrar em contato com a gente pelo Facebook, www.facebook.com/UFPR-TV-oficial. Eu sou Mário Message Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia. Até a semana que vem.